Boa tarde, muito bem-vindos ao nosso workshop, né? Workshop de Jesus, Conexão Pais e Filhos. Bem-vindos vocês que estão nos assistindo em casa, online. É uma alegria, uma honra, de verdade, para nós, como pais, estarmos aqui, falando de algo que é uma grande paixão para nós, que é família. Nós entendemos, nós cremos que para existir a igreja que o Senhor sonha, em olhar e enxergar nessa terra e que Ele virá buscar, nós precisamos de famílias restauradas, famílias curadas, famílias saradas, famílias bem conectadas. E por isso estamos aqui, porque nós entendemos que o Senhor nos chamou para isso. Nós queremos que vocês saibam que, antes de mais nada, nós somos os primeiros alunos desse workshop. Cada vez que nós preparamos isso e revisamos isso, nós aprendemos muito. Cada vez que falamos aqui, aprendemos muito. Pedimos muita misericórdia de Deus. Verdade. E é um constante aprendizado, né? E estamos aqui, então, para falar um pouquinho do que nós temos vivido, erros, acertos, né? Mas especialmente do que a palavra nos ensina a respeito disso. Então, que sejam todos muito bem-vindos e que o Senhor fale ao coração de cada um de vocês. Isso aí. E que gere muitos frutos, não só nas famílias de vocês, mas nas famílias que vocês tocarão e alcançarão também, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Vanessa, eu sou o pastor Eberson, meu esposo. Nós somos casados há 16 anos. Temos 2 filhos lindos que estão nessas fotos. O Daniel, que tem 11 anos, o Davi, que tem 7 anos. Eles são os coautores, né, dessa obra. Eles são a nossa experiência de laboratório de tudo que estamos vivendo e aprendendo. E vamos trazer aqui para vocês hoje. Isso aí. Essa foto que você está vendo na tela, ela tem uma história, né? Essa foto foi tirada lá no Descende, não sei se alguns de vocês estavam lá, mas essa foto foi no final, já depois das 10 horas da noite, né? A gente passou o dia inteiro lá. E essa foto, ela tem muito significado para nós, porque a gente está ali com a cara cansada, né? A gente tinha voltado de uma viagem de Israel, que nós levamos as crianças, né? Foi uma viagem inesquecível na história da igreja. E essa foto foi no final do Descende, para mostrar que a vida real nossa é desse jeito, né? A gente se cansa, a gente se descabela, a gente se esforça muito para gerar algo em nossos filhos, né? Nessa foto eles estão bonitinhos, mas eles chegaram a dormir, eles chegaram a ficar cansados. Teve vários momentos ali nesse período, e tiveram os momentos também que eles adoraram e entraram na presença do Senhor. E assim é na vida da gente, né? Quando a gente vai educar os filhos, nós vamos ter muitos momentos assim, né? Nem tudo vão ser flores, mas o mais importante é a gente dar continuidade para aquilo que nós cremos que ser o certo, né? Na palavra do Senhor. Então nós vamos começar falando de algumas abordagens com vocês. Esses são os temas que a gente vai falar hoje. São 11 temas, né? Nós vamos falar sobre sabedoria e conselheiros. Vamos falar de Jesus como modelo de relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. Vamos falar da criação na instrução e conselho do Senhor. Não irritar os seus filhos. Conexão geracional. Ambiente da graça. Perceba o seu filho, não foque nos sintomas, mas sim na doença. Vamos falar de disciplina, que são feridas de amor. Vamos falar de tecnologia e internet, sexualidade e o futuro, o que nos reserva. Então vamos começar com o primeiro tema, sabedoria e conselheiros. A Bíblia diz em Provérbios 24, 3, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Muito bem, a gente viu esse texto, e ele fala, né, sobre muitos conselheiros. Veja, os muitos conselheiros que passam pela nossa vida são pessoas comuns que também erram, mas que também são referenciais na nossa vida para nos ensinar, especialmente dentro da casa de Deus, né? Nós temos pessoas que têm capacidade de nos ensinar a palavra e uma criação segundo o conselho do Senhor. E a primeira coisa que a gente precisa entender é, se eu tenho o maior conhecimento possível de educar um filho, porque eu li vários livros, desde que ele era bebezinho, sobre educação, sobre como se portar à mesa, sobre como incentivar os estudos, isso é tudo muito válido, é importante, nós vamos falar de muita coisa assim.
mas a coisa mais importante que existe é receber diretamente do Senhor a instrução. Porque, às vezes, o que o livro vai te indicar a fazer não vai servir para o seu filho. Porque as crianças são muito diferentes, as dinâmicas familiares são muito diferentes. Então, para a gente ter sucesso naquilo que a gente quer fazer, a gente precisa constantemente ouvir o conselho do Senhor, ouvir a voz do Senhor, para que Ele possa nos conduzir dentro da realidade da nossa casa. Porque nós somos do Senhor, mas os nossos filhos também são um sonho do Senhor. Eles têm um chamado, eles têm um propósito, eles são heranças do Senhor para nós. O Senhor nos confiou o cuidado dos nossos filhos para que nós possamos tutoriá-los, mentoreá-los à presença do Senhor. Então, Ele é o grande conselheiro. A Bíblia diz que Jesus era o maravilhoso conselheiro, né? Se você tem alguém que pode te aconselhar a respeito de qualquer coisa, esse alguém se chama Jesus, que é o nosso maravilhoso conselheiro. Amém. E nessa busca por sabedoria, por conhecimento, por conselhos, a Bíblia deve ser sempre a nossa principal fonte, né? Nós trouxemos aqui uma foto que mostra alguns dos livros que a gente tem a respeito de filhos, criação, educação de meninos, né, que é o nosso caso. São importantes, né? Hoje temos tantos cursos, né, tantas mentorias, tanta gente para ensinar, para falar algo, né? E gente capacitada, sim. Mas a nossa fonte sempre deve ser a primeira, a última, intermediária, Bíblia, a palavra de Deus. E aí nós trazemos o texto aqui, 2 Timóteo 3,16, que fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Né? Toda a palavra. Então, ela tem conselhos para todo tipo de situação que vocês vão viver certamente como pais, desde o nascimento até a idade adulta, onde eles provavelmente vão voar. Né? Mas a Bíblia tem conselhos, tem dicas, tem estratégias para todas essas situações. Eu quero trazer aqui um exemplo de um momento que nós vivemos com o Daniel, que foi um momento muito difícil, uma fase onde ele tinha de 5 para 6 anos de idade. Ele entrou no primeiro ano do ensino fundamental. Na escola, ele viveu um momento muito conturbado, com ele mesmo, né? Era algo dele mesmo. É uma fase de transição, nós sabemos, vai do ensino infantil para o ensino fundamental, onde ele sai de um grande tempo de brincadeira, diversão, e muito lúdico, né? E passam para um ensino onde eles sentam na carteira, mesa, né? Bastante livro, bastante coisa para escrever, para estudar, os horários são bem mais rígidos. E ele passou um ano, nós não entendíamos, né, o porquê, várias situações, várias hipóteses passavam na nossa cabeça, e começamos a orar muito, estudar a respeito, e o comportamento ele tinha só na escola. Em casa ele era um menino, na igreja ele era um menino bom também, e na escola ele parecia outro menino. Tocava o terror. Tocava o terror, né? Então sempre era chamada, a professora chamava, ele cortava o canudo da amiga que levou um copo novo, ele jogava não sei o que pela janela da amiga que também era novo. Meu Deus, a gente não entendia como aquilo estava acontecendo. E aí, um dia eu fui para a nossa igreja em Camboriú, ainda era a nossa primeira sede, a casinha, e fui para o altar e comecei a chorar e falar com Deus. Falei: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu preciso da tua direção, né? Eu sei que tem algo para a gente aprender, tem propósito nisso. Então, nos instrui, nos mostra o que nós precisamos mudar para que algo novo aconteça. E aí, orando, chorando, eu falei: Deus, fala comigo na palavra. Abri a palavra e o Senhor me trouxe. 2 Timóteo também, mas os versículos que estão logo antes. 2 Timóteo 3, 14 e 15, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. Eu vou dar um pano de fundo antes aqui, tá? É Paulo mandando uma carta para Timóteo. Timóteo vivia uma fase difícil no seu ministério, eles estavam distantes. Ele manda essa carta, né, para Timóteo, para dar uma animada no Timóteo. Ele fala, então, a respeito do que ele viveu na sua infância. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, Timóteo, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Deus falou muito forte comigo, né? Timóteo, Paulo estava lembrando Timóteo, te lembra que você conhece as Sagradas Escrituras desde a sua infância. E lembra-te de quem você aprendeu elas. Ou seja, quem ensina
ou quem ensinou para ele, deu o respaldo daquilo que ele aprendeu e que ele guardava até aqueles dias, que foi a sua mãe e a sua avó. Né? A mãe dele, a avó dele eram cristãs e ensinaram toda a base que ele carregou para a sua idade adulta, quando depois ele conheceu Jesus através de Paulo. Então foram 3 pessoas que levaram Timóteo a esse entendimento e essa vida que ele tinha com Jesus. Mas Paulo lembra ele, lembra-te, Timóteo, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são elas que te tornam sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essa é a chave. Eu falei, Senhor, é isso. Então, a gente ainda não usava a Bíblia, muito a Bíblia, né? Lendo com o Daniel, instruindo o Daniel. A gente usava mais livros, nós vamos até falar mais à frente sobre Biblinha isso tudo. Ilustrada, né, de isso, criança. E o Senhor me trouxe, usa a palavra. É ela que deve ser plantada no coração do teu filho desde pequenininho. Ele ainda não sabia ler, um pouco depois ele aprendeu. E aí, falei, Senhor, amém, obrigada. Né? Foi um tempo ali de aplicar isso tudo, e ao final do ano, graças a Deus, era o nosso filho de volta, né? Que ia para a escola e voltava, depois dali só elogios, graças ao Senhor. Mas eu quero deixar isso como um entendimento para todos nós, né? Não só essa palavra de que nós devemos semear a palavra mesmo, a Bíblia, no coração dos nossos filhos, mas de buscarmos em Deus as respostas, as direções, né? Quando parece que nós não temos mais saída, não tem mais para quem recorrer, vamos para Ele. E também, nós pais devemos ser sempre os principais conselheiros dos nossos filhos. Ao longo desse workshop, a gente vai falar sobre estratégias, maneiras de como criar essa conexão, que é o título desse workshop, para que esses conselhos sejam buscados por eles e também sejam bem recebidos por eles, porque senão eles não vão receber. Então, existe um caminho, uma jornada, para que isso se faça de maneira eficaz e eles verdadeiramente busquem em nós, pais, os principais conselheiros da vida deles, não só na infância, mas adolescência, juventude e na idade adulta. Amém? Muito bem. Então, agora a gente vai falar de Jesus como o principal modelo de relacionamento com o Pai e com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 3, 16 e 17: Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Muito bem. Os nossos filhos precisam saber que eles são amados pelo Pai, simplesmente por serem filhos. Veja, a essência do nosso relacionamento com Deus é a nossa filiação com Ele. Não é o que nós prestamos de serviço ao Senhor. Não é o que nós fazemos de trabalho, se a gente é bonitinho ou não na presença de Deus, se a gente faz tudo certo ou não. É o fato de como nós temos essa revelação da nossa filiação para com o Pai. Nós precisamos ver Deus como nosso Pai, porque é isso que Jesus nos ensina. Primeiramente, o amor nos leva à frente. E essa é a principal missão nossa como pais diante dos nossos filhos. Levá-los a entender que eles são filhos amados do Pai. Eles têm, além da paternidade terrena, uma paternidade espiritual. Existe um Pai que está nos céus, que os olha, que os conduz, e que tudo que eles vão viver, se eles assim quiserem viver na presença do Senhor, eles vão ser conduzidos pelo Pai. Independente dos momentos de dores ou aflições, de oscilações, eles continuarão sendo filhos, apesar das imperfeições. E os pais precisam ter esse relacionamento com o Pai Celestial. Esse aqui é um outro ponto importante. Porque órfãos espirituais criam outros órfãos espirituais. Essa paternidade não vai ser gerada por você dentro dessa casa se você antes não tiver essa revelação de você com o Senhor. Você, pai, você também é filho do Deus Altíssimo. Você precisa ter essa revelação de que você é amado pelo Senhor, ter essa revelação de que você é filho, que a principal essência do nosso relacionamento com Ele é a filiação, para que então você possa gerar isso no seu filho. Eu tive uma experiência com Deus em 1999. Eu vim de um lar que eu tinha muitas lacunas nessa questão de paternidade e eu não cresci na presença do Senhor. Então, o meu referencial de pai e filho, ele era deturpado, tanto do ponto de vista natural e do ponto de vista espiritual, ele não existia. Então, eu conheci o Senhor ali na minha adolescência, comecei a frequentar a igreja e comecei a ter as primeiras experiências com o Senhor de sentir a presença dele, que foi o que foi me dando gosto para ficar.
por causa do relacionamento. Né? Até então era só ir à igreja, algo mais religioso. Mas quando a presença foi tocando, eu fui sentindo algo diferente. Então eu comecei a orar, porque eu não orava. Então eu comecei a orar: Pai, se o Senhor existe, se o Senhor realmente é tudo que ministram aqui, o Senhor vai me dar um abraço de filho. E eu comecei a orar por isso. E eu fiz isso durante muitos dias. A reunião da nossa igreja de intercessão era nas terças à noite. A igreja se reunia, era uma igreja daquelas de bancos de madeira, né, que cabia muita gente, aqueles bancos laterais, né? E a gente ajoelhava, a nossa reunião de intercessão era todo mundo ajoelhado, né? E eu pegava um canto lá e ficava orando, e orava muito por esse abraço. E passou um tempo, depois de um tempo, veio uma conferência, né, da cidade, ali, das nossas igrejas, veio um pastor de fora ministrar. Enquanto ele ministrava, no final, naquele mover de Deus, ele veio até mim, ele olhou para mim e falou assim: filho, o Senhor me revela que você precisa de um abraço. Você tem pedido um abraço do Pai. Hoje o Pai te envia esse abraço. Daí ele me abraçou. E ali eu senti cadeias quebrando, assim, né? Foi um abraço de cura, né, de alívio, de presença. Tanta coisa estava envolvida naquele abraço. Primeiramente, Deus ouviu uma resposta, né? Deus ouviu uma oração. Essa foi a primeira coisa que me marcou. Poxa, Deus me ouviu, né? Eu sou todo errado ainda, mas Deus me ouviu e me chamou de filho e me abraçou como pai. Daquele momento para frente, a minha vida foi outra. Eu senti essa cura, né, nessa relação de olhar para Deus de forma diferente. Nós, pais, precisamos disso. Se nós não tivermos isso, nós não temos como gerar isso perfeitamente no coração dos nossos filhos. E esse é um ponto relevante. Os nossos filhos precisam saber que são amados pelo Pai, precisam ter a identidade de filhos do Deus Altíssimo. Por quê? Porque quando vierem as lutas lá fora, porque nós não estamos com Ele o tempo todo, eles estão sob influência da escola, do trabalho, de qualquer pessoa que passe por eles, para que quando eles tiverem essa influência do mundo, eles se lembrem que eles têm uma origem e eles têm um destino. E quanto mais eles se sentirem amados pelo Pai, se identificarem como filhos do Deus Altíssimo, eles mais terão força para enfrentar o mundo como ele é e cada vez pior como está ficando. Então os pais, e aqui me refiro não só aos pais, mas figuras de autoridade. Aqui tem professores de história, de escolinha bíblica dominical, né, da escolinha da igreja, líderes, né, professores da escola, qualquer um, pastores, que tenham esse referencial de liderança, de autoridade sobre os seus filhos. Vocês podem ser o ponto de conexão, vocês podem ser os conectores dessa geração, ou vocês podem ser os afastadores dessa geração. Isso é muito importante. Então, uma das chaves para isso é a nossa conexão com essa paternidade. Tão importante. Pode seguir, amor. Tão importante quanto os nossos filhos receberem essa identidade de filho e terem esse encontro pessoal com o Pai, também é necessário que os nossos filhos tenham experiência com o Espírito Santo. Né? Então, voltando àquele texto, volta novamente para mim. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Ali ele recebeu, foi cheio do Espírito Santo, pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ali tudo começou. Pode passar, por favor. Então, ele foi cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira, os nossos filhos precisam desse encontro com o Espírito Santo. Eles precisam receber, eles precisam ter experiências com o Espírito Santo. Logo que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. E o que aconteceu? O Espírito Santo conduziu ele ao deserto. E lá ele passou os 40 dias, depois enfrentou o pior dos inimigos. E quem o habilitou, quem o conduziu e quem o habilitou para ser vencedor foi o Espírito Santo. Então, os nossos filhos precisam traçar também essa mesma trajetória, ter um encontro com o Pai, né? E terem esse encontro com o Espírito Santo. E a partir de então, Jesus cumpre o seu ministério, que foi marcado por muita sabedoria e por poder sobrenatural. Essa também deve ser a trajetória dos nossos filhos, né? A gente tem uma experiência com os meninos de todo domingo, né? Todo domingo tem culto. Eles já entenderam que não tem arrego para faltar, né? Culto é sagrado. Então teve uma ocasião que a gente viajou para algum lugar que eu não lembro qual, que a gente não estaria aqui no domingo, mas os meus pais estavam aqui. Eles foram para a igreja com os meus pais.
E foi muito legal ver a gravação do culto, porque eles estavam exatamente prostrados diante do altar onde nós ficamos. A gente ficou muito feliz vendo aquilo. Eles foram automaticamente, porque foram ensinados a isso. Mas daí eu te digo, é sempre assim bonitinho? Não é, cara. Às vezes está ali sentado, avoado, olhando para não sei aonde, olhando para não sei o quê, querendo ficar sentado, querendo, né, não participar, canta uma música, aí já quer ir brincar, quer mexer com a bebezinha. Normal, né? Nossos filhos são assim também. Mas todo domingo a gente incentiva. Todo domingo a gente incentiva. E depois de muito tempo, num dos louvores, eles estavam lá conosco e a gente também incentiva, mas a gente também não fica agarrado neles, né? A gente entra na presença também. Quando a gente percebeu, eu olhei para o lado, o Daniel estava chorando muito na presença de Deus. Estava muito quebrantado, chorando, adorando o Senhor. E ali a gente teve uma alegria tremenda, né? Fruto, assim, de anos que a gente, né, tinha essa expectativa, né? A Vanessa abraçou ele, começou, né, a ministrar sobre a vida dele. Foi um momento muito especial para nós. E recentemente o Davi começou a entrar nessa onda agora, né? Tem alguns domingos já que o Davi, na hora do louvor, me chama, pede, me puxa pela mão, me leva até o altar e pede para eu orar por ele. Aí eu oro por ele, e depois que eu termino de orar, essa cena já repetiu umas 2 ou 3 vezes. Eu me levanto e ele continua. Ele continua com o rosto ali, adorando o Senhor, e ele fica ali um tempo. E quando ele se levanta, ele enxuga as lágrimas, ele está chorando, ele vem e conta para nós alguma experiência que ele teve. Geralmente ele conta que Jesus abraçou ele. Então isso é muito gostoso, né? Ver o fruto dos filhos já pequenininhos tendo experiências com o Senhor. Eu sei que tem meninos aí que são assim extraordinários, né? Vão para a presença de Deus e ficam, né? E tem essa facilidade. Outros têm mais dificuldades. E a gente nunca pode comparar os nossos filhos com outras crianças. E não pode comparar os nossos filhos um com o outro. A gente pode exigir deles o mesmo empenho, o mesmo esforço, né, a mesma dedicação ao Senhor, mas nunca o mesmo desempenho. Eles são diferentes. Amém. Então, os nossos filhos precisam fluir no Espírito Santo, no seu poder, para que eles fluam no sobrenatural, para que eles recebam essa identidade do céu, aquilo que o Senhor tem individualmente para cada um deles, e para que eles vençam todos os seus desertos e tentações. Essa é a chave. É a vivência, né? A experiência com o Espírito Santo, relacionamento com o Espírito Santo. E para que então eles descubram quais são os seus propósitos, para o que eles foram chamados, qual o alvo que o Senhor já determinou a eles. Lucas 1:41 nos diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, João Batista, agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ou seja, não foi só Isabel que ficou cheia do Espírito Santo. João Batista também ficou cheio do Espírito Santo. Então, o encher-se do Espírito, embriagar-se do Espírito, ter experiências, ouvir, ver, sentir, é desde bebê, é desde que se formou um embriãozinho. O Senhor quer encher a todos, né? Às vezes nós achamos que é só para adultos, né? Deixamos os pequenininhos de fora, dá um brinquedinho lá para ele não incomodar, dá o celular para ele não incomodar. Não vamos perder essas oportunidades. O Espírito Santo está em todo lugar, ele está aqui, ele vai estar nos cultos, ele vai estar na sua casa, nos momentos de adoração, ou nos momentos que vocês estão na cozinha, mas colocaram um louvor ou estão falando das coisas de Deus. Ali o Espírito Santo está. Ali é um momento que ele pode encher, não só a sua vida, mas a dos seus filhos pequenininhos ainda. Então, não vamos limitar o que o Espírito Santo quer fazer na vida dos nossos filhos. E não existe uma versão júnior do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é o Espírito Santo. E ele é o vento impetuoso e ele toma as nossas crianças também. Não tem limites. Para que os nossos filhos sejam, então, discípulos de Jesus, influenciem o mundo como ele fez, eles precisam conhecer a doutrina do Pai, o Pai, as suas verdades, a sua palavra, mas também experimentar. E nós, pais, precisamos proporcionar esses momentos para que eles tenham diretamente contato com o Espírito Santo de Deus, né? Mateus 22:29 diz o seguinte: Jesus respondeu, e aqui Jesus falava aos saduceus, que é um povo que não cria no poder de Deus. Eles não criam em ressurreição, eles não criam em cura, eles criam unicamente na palavra, naquilo que eles podiam ver e tocar. Então Jesus dizia a eles: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra, mas nós precisamos também levá-los a experiências com o Espírito Santo, né? É claro que eles vão
vai ser muito mais fácil para eles entrarem nisso, viverem isso, se nós vivermos isso, né? Então, começa por nós. Como fazer isso, né? Na prática, então? Vamos a algumas dicas aqui. Nós pais, né? Precisamos promover ambientes onde eles possam ter essas experiências. Então, primeiro, vamos falar de igreja, né? Como o pastor Beto já falou, ida aos cultos. Ida ao culto é inegociável. É inegociável, né? Eles precisam estar juntos. Quando criança, é lógico que não é necessário falar, mas entrando na adolescência, a gente vê muitos pais que, meu filho não estudou fim de semana, então ficou em casa porque precisava estudar. Né? Ou, às vezes, por motivos bobos. Então, isso precisa vir dos pais. O culto não se perde. Né? A não ser por uma doença realmente séria, mas o culto é um compromisso, que é o único dia, né? Aqui vocês têm 2 cultos na semana, em Camboriú nós temos 1. Mas é o dia de encontrar com o Senhor. Né? Então, não negocie. E Ele vai ver o que você também faz, então não negocie você a ida ao culto, né? Para que Ele aprenda com você. Então, dê prioridade aos eventos da igreja. Eventos como Noite do Pijama, que aqui na IF tem bastante. Então, faça de tudo para que o seu filho participe, incentive. Retiros de crianças, ou retiros onde as crianças possam ir também, que vai ter alguma programação para as crianças, conferências, encontros, né? Nós vamos ter agora, em julho, um dia inteiro com as crianças. Então, façam de tudo. Não marquem compromissos para esse dia. Sim. Priorizem para que eles tenham essas experiências, esses ambientes de relacionamento com o Espírito Santo. Familiarizem eles com o ambiente da fé, com o sobrenatural de Deus, né? E eu falo isso porque os nossos filhos, por exemplo, nós somos uma igreja profética, uma igreja que vive batalhas espirituais, isso é o nosso cotidiano, né? E os nossos meninos já convivem com isso desde pequenininho, né? Então, quando eles veem algumas manifestações, algo, né, mais estranho, algumas crianças que não estão acostumadas a isso, né, eles já estão acostumados. Eles já veem isso. Né? Então, nós já trazemos, até para o contexto de casa, situações que nós vamos viver nas batalhas que nós vamos, para que eles também já estejam entendendo e até entrando no profético, no espiritual que está acontecendo ali. A gente não quer que eles sejam espectadores. Desde pequenininhos, os nossos já sabem, a gente já conta na frente deles. Né? É claro, tem situações que são muito sérias, que às vezes é melhor tirar um pouquinho, mas, no geral, eles estão em tudo. Né? Então, não poupem os seus filhos de situações que eles vão viver logo. Né? O Senhor tem algo muito forte, muito grandioso para essa geração que está sendo levantada hoje, né? Que está sendo, que vocês, pais, estão preparando para logo. Então, nós precisamos inserir eles nisso e aí também trazer um contexto, né, um ensinamento a respeito. Não só largar eles lá, mas explicar, falar sobre, ir para a palavra. Mas, vindo agora para o lar, para a nossa casa. Esse é o principal ambiente, onde esse mover deve ser promovido por nós. Né? Não terceirize, não lance para a igreja, não pense que um culto infantil de 1 horinha, 1h30 na semana vai dar uma bagagem para ele, não vai. Né? Noite do Pijama, são algumas vezes ao ano. Agora, é na sua casa todos os dias. Todos os dias. Tenha um tempo de oração com seus filhos. Né? Quando for possível que vocês tenham um tempinho maior, promovam, uma imersão profética. Né? Então, por exemplo, às vezes fazemos isso lá em casa. A gente coloca um louvor, e aí eu falo, olha, agora é cada um com Deus. Cada um vai fechar os seus olhinhos aqui, eu não quero ver ninguém, eu não quero que vocês fiquem de olhos. É difícil para eles fecharem os olhos. Se olhando, né? Mas vamos fechar os olhos agora, e cada um vai ter uma experiência com Deus. Você vai chamar alguém. Às vezes tem dias que eu falo, hoje vamos ter uma experiência aqui com Jesus. Né? Às vezes a gente chama o pai, ou eu falo, é com vocês. Quem que vocês querem encontrar agora? E aí, coloca o louvor e fala, chama ele, fala que você está aqui esperando ele. E ele vai vir. E ele vai levar você para algum lugar. E deixa ele te conduzir. E já teve situações muito lindas, deles irem jogar bola com Jesus, deles irem passear num lugar lindo. São experiências que vão fazendo eles entrarem no profético. Né? Porque o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Muito mais real. Eles têm dificuldade de ver isso. E muitas vezes nós também. Mas é nosso papel mostrar a eles que o mundo espiritual é real, é o tempo todo. Jesus vai com eles para a escola, o Espírito Santo vai com eles jogar bola. Eu falo muito de coisas de menino porque eu tenho meninos, né? Mas Jesus passeia com eles em todos os momentos. Né? Os momentos de dificuldade do meu pequenininho na escola, eu falo, você chamou o Espírito Santo? Você pediu a ajuda dele para você controlar a sua ira, a sua raiva?
Ele está contigo. Fala com Ele. Né? Eu vou orando com eles no carro. E a gente precisa estar ensinando eles. Isso não é natural para eles. Eu quero só finalizar contando uma experiência que a gente leu no livro Criança com C, que é um livro do Ministério Infantil da Zion Church, uma igreja que a gente admira muito no trabalho com as crianças. Esse livro conta de uma história, de uma imersão profética que o culto infantil promoveu para os pequenininhos. E aí o voluntário, né, o professor, falou assim, olha, tinha almofadas espalhadas na sala, e ele falou, eu quero que cada um de vocês deite numa almofada dessas. Vocês vão para lá, vão deitar e vão ter uma experiência com o Pai. Vocês vão falar com o Pai, com Deus Pai. Vocês vão pedir para Deus um abraço. Fiquem o tempo que for, mas vocês vão pedir um abraço para o Pai. E aí colocou um louvor e deixou eles lá. E depois de um tempo, eles começaram a ouvir um menino, que era a primeira vez dele nessa igreja, chorando muito. E aí ele chegou perto, porque estava preocupado, e ele foi perguntar se estava tudo bem. E ele falou assim, sim, está tudo bem. Eu recebi um abraço do meu pai. Eu perdi o meu pai natural há 2 anos. Ele morreu afogado. E aqui, eu recebi um abraço do meu pai como eu não recebia desde então. E tá maravilhoso. Eu só quero saber se eu posso ficar mais tempo aqui. Eu não quero sair daqui. E aí, essa experiência tocou demais, né? Aqueles voluntários, alguém que nunca tinha ido. Então, assim, as crianças, elas são muito inocentes, né? Se nós levarmos e conduzirmos, eles irão. Eles irão. Não vamos deixar eles perder essa capacidade, essa simplicidade que eles têm. Eu queria falar sobre essas 4 fotos. Elas são 2 fotos de 2017 e 2 fotos em 2020, né? A primeira foto do alto, que o Dani está com essa Crocs amarela aí, no topo da foto, que ele está ajoelhado orando, foi uma experiência com Deus que ele teve lá no Jardim do Túmulo, em Israel, lá em Jerusalém. E a foto de baixo, que é eu abraçado com ele, foi quando ele recebeu Jesus pela primeira vez, bem de frente ali para o túmulo. A gente aproveitou a oportunidade, né, desse movimento até lá, para gerar isso no coração deles, né? E eu fiquei muito feliz porque foi algo que não foi forçado. Apesar de ser motivado, mas não foi forçado. Ele entrou nisso, né? E essa foto de baixo, ela aconteceu antes da foto de cima. Essa foto de cima, a Thay estava conosco, foi no dia seguinte, onde a gente teve uma adoração lá com o Senhor. Ele já tinha recebido Jesus no dia anterior. E aí nós voltamos em 2020, são as 2 fotos das pontas, e aí foi a vez do Davi de receber Jesus no coração, ele quis, né, fez a oração de confissão, e dessa vez o Daniel veio para ter um tempo com Deus. Aí foi um outro momento da vida dele. Esses momentos, essas fotos, elas estão guardadas no coração deles até hoje, né? São experiências que são memórias afetivas, não só com a família, nós, né? Mas memórias afetivas com o Senhor. São experiências que, quando eles ficarem mais velhos, vão contar, olha, eu recebi Jesus lá naquele lugar, foi lá que aconteceu a primeira vez, né? Isso vai gerar algo neles que vai marcar o coração deles, né? Então a gente incentiva sempre você a participar dos movimentos, né? Se movimentar para experiências espirituais. Como a pastora falou, ir nos retiros, trazer aos cultos, é importante fazer em casa também, mas o movimento atrai a presença do Senhor. Então, quando você sacrifica ao Senhor, se movimenta, você se arruma para um momento com o Senhor, né, que aquilo te custe algo, né, o Senhor certamente vai vir com graça e vai marcar essa experiência, né?